observamos então o significado do nome dessas mulheres. E vamos começar por Orfa. O nome dela significa pescoço, nuca. E a interpretação desse nome é aquela que volta as costas. E com isso você pode imaginar, não imaginar, você tem certeza. O significado do nome dela é aquela que volta as costas. Ou seja, ela voltou para tudo que ela tinha deixado. Ela voltou para os seus deuses, porque Moabe era um lugar de muita idolatria. Mas aqui, nesse momento, Orfa resolve voltar para os seus deuses, voltar para a sua casa, voltar para a sua origem, voltar para o seu país, voltar para aquilo que ela tinha um dia deixado. Os 10 anos que elas viveram juntos não foi suficiente para que nascesse no coração de Orfa, sabe, uma determinação tão forte para que ela fosse em frente. Mas ela parou naquele momento e ela então retrocedeu. E sabe, queridos, diante disso, eu quero dizer para você que muitas mulheres são assim. Muitas mulheres são assim. Muitos momentos de decisão na vida que precisa ir em frente, muitas retornam para a sua vida pessoal, retorna para os seus projetos pessoais e individuais, retorna para aquilo que agrada o seu próprio eu. Quantas pessoas de forma geral, mas nós estamos aqui entre mulheres, e nós estamos falando para mulheres, e que as mulheres que estejam nos ouvindo nesse momento entendam, né? Que nós então, que muitas vezes há esse retorno, essa volta para aquilo que era o momento de deixar tudo. Mas Orfa, então, ela voltou para cumprir para realizar a sua vontade pessoal. Sabe, e eu penso que se ela voltou, é porque de repente ela nunca, na verdade, tinha deixado o seu passado. Talvez ela tinha saído da sua casa, mas ela tinha levado com ela toda aquela bagagem que ela vivenciou na vida dela. Ela, no momento mais decisório, ela não pôde dizer não para aquilo. Aquilo que ela tinha vivenciado com a sua família, com seus deuses, foi mais forte na hora dessa decisão. E então ela voltou para trás. E sabe que mulheres que voltam, né, são pessoas que, na verdade, quando a gente volta atrás daquilo que a gente deixou, nós não podemos construir uma história. Quando nós paramos e retrocedemos, nós não construímos uma história. Nós não podemos deixar um legado. Quando nós desistimos de determinadas coisas na nossa vida, nós retrocedemos, não tem como a gente escrever uma história. Porque a história de Orfa, na Bíblia, ela acabou aqui. Sabe, a Bíblia não nos condena quando nós queremos viver a nossa própria vida do nosso próprio jeito. Não há nenhuma condenação a isso na palavra de Deus. Porém, a história de Orfa acabou nesse momento. Nós não encontramos mais, em parte alguma na Bíblia, alguma referência a respeito de Orfa. Acabou a participação dela aqui na sua decisão. E você já parou para pensar que uma decisão na sua vida pode colocar um fim na sua história, na história que Deus tinha planejado para você? Você já pensou isso? Que às vezes, no momento de pressão, nós decidimos parar tudo, voltar atrás. E de repente, por causa daquilo, a nossa história chega só até ali. Ela não tem mais continuidade, ela não vai mais ser significativa na nossa vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Sabe, mulheres que desistem não constroem história. Mulheres que desistem não são lembradas, não deixam um legado, não deixam uma história, né? E isso porque Orfa, ela não tinha visão de futuro. Ela só podia enxergar até ali. Ela não conseguia ver além disso. Então, as sementes que nós plantamos nessa situação são sementes que apenas satisfazem a nós mesmos. E as colheitas que vêm dessa semeadura são para satisfazer somente as nossas próprias necessidades. Né? Essa foi a vida de Orfa. Mulheres que não constroem história. E depois nós vamos ver, então, Noemi e o significado do nome dessa mulher.
Noemi significa agradável, deleite ou minha doçura. Olha que nome mais gostoso, o nome de Noemi, né? E pelo carinho que nós vimos ela demonstrar ali com as suas noras nessa caminhada, nesse momento de decisão, a gente percebe que até esse momento na história de Noemi, ela viveu e ela semeou o que o seu nome diz. Ela sempre semeou na vida das suas noras até ali aquilo que era o próprio eu dela, a sua doçura, que dizia o seu nome. E ela semeou na vida dessas noras exatamente isso, né? E ela se revelou uma mulher que demonstrava amor por aqueles que estavam à sua volta. E eu creio que não só dentro da sua casa, mas também ela deixou um testemunho ali em Moabe. Tanto é que naquele momento as noras decidiram ir com ela. E isso é porque ela tinha feito uma boa semeadura, com certeza. Eu não posso entender que as noras iam querer seguir uma sogra que não tivesse feito na vida delas uma boa semeadura, né? Só que o que aconteceu com Noemi? É muito bom a gente semear na vida das pessoas. Isso é saudável. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso também que Deus espera da gente. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos somente semear na vida dos outros, mas nós também precisamos semear na nossa própria vida. E o que eu entendo que aconteceu com Noemi aqui, foi que ela semeou muito na vida das outras pessoas, mas esqueceu de semear em si mesma, né? E como que isso pode acontecer? Como é que nós podemos viver uma vida onde nós semeamos na vida de outros e não semeamos na nossa vida? Como é que é isso? Olha só. O que acontece? Muitas mulheres, né, elas abrem a sua vida para que muitos entram, para que elas ofereçam muito de si mesma para outros, mas elas não têm cuidado consigo mesmo e se anula nas relações com as demais pessoas. E eu penso que Noemi, pela sua história, pelo que nós vamos ver aqui, ela foi uma mulher que perdeu o equilíbrio. Ela não teve uma vida equilibrada, ela não desenvolveu uma vida equilibrada. E como que isso acontece? Através de uma dedicação excessiva, às vezes somente para o marido, uma dedicação excessiva só para os filhos, uma dedicação excessiva somente para a igreja, muitas vezes, ou uma dedicação excessiva só para o trabalho, né? E isso desequilibra a vida de qualquer pessoa. E isso desequilibrou a vida de Noemi. Porque no momento naquele momento ali que ela viveu uma prova, um momento de decisão, essa doçura, nós vamos ver que ela perde. Né? Mas antes disso eu quero dizer para você que o que é que poderia ser feito? Como que Noemi poderia ter agido para que não houvesse esse desequilíbrio na vida dela? Ela precisava, né, dedicar tempo de qualidade com Deus. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Como é que é isso? Nós precisamos de dedicar um tempo de qualidade numa vida de oração, numa vida onde nós buscamos conhecer a Deus através da sua palavra, onde nós louvamos a Deus, onde nós lemos outras bibliografias, mas referente à palavra de Deus, aquilo que edifica o nosso espírito. Isso é um tempo de qualidade para edificar o nosso espírito. E nós precisamos desenvolver isso. E também precisamos de um tempo de qualidade com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos. Nós precisamos de desenvolver relacionamentos saudáveis. Nós precisamos disso, faz parte da nossa vida. Precisamos de um tempo de qualidade com a nossa família. Sabe, quem tem filho pequeno, é necessário que você pare e ouça o seu filho. Se a criança está ainda em idade escolar, a mãe precisa sentar, precisa ajudar a fazer as tarefas, precisa incentivar, precisa saber como é que está a vida do seu filho lá na escola. Se ele é adolescente, isso não muda, você também precisa. Ainda quando ele é adulto, a mulher, a mãe precisa sentar e ouvir o seu filho. Muitas vezes as mães, algumas mães que eu conheci, algumas histórias que eu ouvi, às vezes as mães consideram
a fala do filho como se fosse alguma coisa sem importância. Ah, pare, eu estou cansada. Ah, não é assim não, deixa para lá. Mas, querido, aquilo que seja criança ou adolescente, aquilo que o nosso filho está falando para nós, isso tem uma importância, isso tem um valor. E nós precisamos de parar, sentar e ouvir, porque ele está falando da realidade que ele está vivendo. E talvez é um momento tão precioso, que se a gente não parar para saber o que é, depois nós não vamos ter oportunidade de ajudar. Nós não podemos permitir passar esse momento na vida dos nossos filhos. Nós precisamos sentar. Isso é tempo de qualidade, de ensinar a palavra de Deus para ele. Nós precisamos de fazer isso. Precisamos educar, precisamos corrigir, precisamos ensinar a realidade para os nossos filhos. E isso é importante.